Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Hablar aqui na Expocrato, né, nessa collab com o Sistema S. E aqui do meu lado está o Ranieri Cândido, que é um parceiraço da gente, enquanto age, agora enquanto Pode Hablar. E ele tem uma coisa interessante nele, que eu só conhecia ele por ser diretor de tecnologia do Colégio Paraíso. Só que o Ranieri é muito além disso, né, Ranieri? Então fala aí para nossa audiência, se apresenta. Olá, pessoal. Bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência, daquilo que a gente vive nesse universo de empreendedorismo e inovação. E aí, assim, eu começo minha carreira, sim, eu estou consolidando essa carreira, sim, no Colégio Paraíso. É minha casa, é meu lar, é lá onde eu desenvolvo muita coisa. Mas também, em paralelo, Matheus, a gente tem uma empresa que também presta consultoria, como a gente estava conversando aqui antes, né? Eu atuo em 3 áreas. Atuo na área de tecnologia, que é a minha área afim, né? E aí é onde entra a inovação conectada a isso. Em educação, né? Que é o meu core business atual, onde eu atuo como, né, gestor de tecnologia do Colégio Paraíso. E na área de gestão, onde a gente faz também uma série de trabalhos. A gente buscou, ao longo dessa jornada aí de alguns 20 e poucos anos, entender como é que nós podemos conectar essas 3 coisas. E aí a gente vem ajudando algumas empresas, particularmente na área de educação, mas eu já tenho feito algumas consultorias, principalmente aqui na região, em algumas empresas totalmente diferentes, como construtora, por exemplo, né? E aí a gente vem tentando, quando eu falo tentar, é porque esse universo do empreendedorismo, né, de você ajudar outros parceiros a se desenvolverem, assim como você busca o seu desenvolvimento, é uma jornada eterna, né? O tal do lifelong learning. Então a gente vem trabalhando isso já há algum tempo. Pois é interessante você falar sobre isso, de prestar consultorias relacionadas à inovação nas empresas daqui, porque a maioria das empresas daqui elas são muito herméticas e são um pouco fechadas, né, para inovação. E você vem de uma empresa que é familiar, né, já completou aí seus 55 anos, né, e é um marco que nem toda empresa consegue chegar. Como foi que tu conseguiu, Ranieri, fazer com que essas empresas mais tradicionais tivessem um olhar diferenciado para a inovação? Saídas. O ponto inicial de partida é sempre a visão do gestor em querer mudar, né? E aí a gente tem, Matheus, um grande desafio no mundo empresarial, que são as modinhas, né? Existe uma série de modas em relação a modelos de gestão, a movimentos que se fazem em relação a trabalhar esse potencial que as empresas mais tradicionais têm, porque elas chegaram aonde estão, porque elas têm um potencial, sim, mas ainda presas a uma série de, eu vou chamar assim, de contratos sociais dessas empresas que as impedem de dar o próximo passo. E aí o empresário, observando tudo isso, ele diz assim, poxa, eu não posso ficar para trás. E aí ele vai buscar, né, no universo que nós temos hoje, de consultorias, de mentorias e etc., uma ajuda para poder se desenvolver. E eu sou muito pé no chão, tá, Matheus? Eu sei da necessidade que alguns empresários locais, por exemplo, olhando para a nossa região do Cariri, né, eles têm, com base na competição local e na competição global que eles vivenciam hoje, entender exatamente o que é que ele quer fazer com o negócio dele. Porque não existe bala de prata, Sim. nem ciência de foguete para fazer as empresas rodarem. O que nós precisamos é entender exatamente onde é que elas querem fazer a ruptura da mudança do que existe para aquilo que a gente chama de inovação, né? E trazer algum status diferenciado para os seus colaboradores, o desenvolvimento dessas pessoas, a mudança interna que passa pelos processos do negócio dessa empresa e trazer alguma coisa que possa sim ser tangível na mudança do que aquela empresa precisa. Porque se você olhar para a região do Cariri, nós temos empresas de 50 anos, né, familiares. Então, o que é que exatamente precisa mudar no time que está ganhando? Esse é o grande desafio. Então, assim, eu sempre, mais do que um diagnóstico, eu parto do princípio que é conversar com esse empresário, entender exatamente o que é que ele quer fazer
é muito mais importante do que trazer uma fórmula mágica de uma metodologia extraordinária que ele não vai conseguir aplicar porque seus colaboradores não vão conseguir desenvolver. Isso é bem interessante que você fala, porque eu participo do comitê de inovação aqui do Cariri, né? E aí, algumas pessoas, elas têm a ideia de que elas precisam salvar quem não está querendo ser salvo. Esse é o desafio. Pois é. Tem gente que, vamos chegar para a empresa tal e levar a inovação. Mas quem foi que disse que aquela empresa está querendo aquela inovação? Uhum. Sabe? Então, tudo passa por essa questão da escutativa, do olhar, de despertar o interesse. Eu não consigo entrar numa empresa e oferecer um produto que ela não queira comprar ou que ela não tenha uma necessidade pelaquela minha solução. Isso não existe, né? E algumas pessoas na inovação, eles têm esse olhar, né, do protagonista, do Atlas, quer carregar o mundo nas costas. E não funciona assim. Eu acho que, inclusive, é uma maturidade que a gente precisa desenvolver que não dá para salvar quem não quer ser salvo. A pessoa ela tem que demonstrar curiosidade, como você falou, né? Tem que querer mudar. Senão o processo ele não atualiza, o olhar continua sendo, vamos lá, anotar no caderninho de papel. Tem gente que nunca vai mudar essa forma e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E toda vez que eu converso com algum empresário e que eu entendo que na dor que ele precisa e ele sente que é necessário fazer algo, que ele precisa dar um próximo passo, mas ele não sabe como fazer, porque ele foi formado numa escola diferente. Total. Esse é um outro ponto, Matheus. Quando eu olho para o grande número de pessoas, inclusive nós, que a gente vem de uma escola de gestão muito tradicional na forma de fazer negócio, e olhamos para as empresas mais inovadoras do mundo como espelho e tentamos replicar isso dentro da nossa realidade, a gente nunca vai conseguir aquela conexão que a gente precisa para que algo simples, mas que seja efetivo, faça com que aquela empresa realmente mude um processo. Aí, por isso que eu conectei com a escola tradicional, porque se nós olharmos para a velha receita do mundo dos negócios, será sempre cultura, processos e tudo aquilo que diz respeito à parte, vamos chamar de burocrática isso, mas não uma burocracia que impede o negócio de se desenvolver, mas que aquela empresa precisa para poder sobreviver. Mas como é que ela faz, no meio de tudo isso, mudar uma ação interna para que um produto tenha uma melhoria contínua que seja enxergada pelo seu cliente e consiga trazer bons rendimentos para aquele negócio? Esse é o desafio. Esse é o desafio, eu concordo. E a gente, enquanto AGE Cariri, né, porque além do Pode Hablar, eu estou à frente da Associação de Jovens Empresários do Cariri, a gente percebe esse olhar em alguns empresários. Por exemplo, temos empresários tradicionais que querem estar perto dos jovens, que querem saber o que é que a gente pensa, quer saber o que a gente está consumindo. Um exemplo é a Patrícia, né, nossa amiga Patrícia Coelho, lá da CRC. E eu acho isso muito bacana, esse intercâmbio geracional. Uma coisa que eu vinha conversando com o Aparecido Santos, que é o superintendente da SESCOP, que foi o entrevistado antes de você. O quão é importante, Ranieri, que pessoas de gerações diferentes conversem e se entendam, né? Porque não dá para ficar reclamando da geração Z, não dá para ficar reclamando da geração sênior. Não dá. A gente precisa buscar ali, né, um denominador comum. Mas aí agora eu quero puxar um pouco mais para trás, questão pessoal. Por exemplo, você começou lá a trabalhar em 1990 alguma coisa, né? Como era que naquela época tu já enxergava a inovação? Porque a inovação é uma constante no universo, né? Uhum. Desde que a roda foi inventada, existia inovação. Só muda o ano. Isso é. Cara, veja só, eu tinha meus 18 aninhos de idade quando a professora Roseni, eu recém-contratado no Colégio Paraíso, ela me convida para uma conversa e diz exatamente isso. Olha, eu soube que você foi contratado recentemente para trabalhar na gráfica da escola, porque os computadores começaram a entrar nas empresas em 94. Uhum. E o Colégio Paraíso tinha trocado todas as máquinas de datilografia por computadores.
E eu fui ajudar nesse processo de mudança, implantar a famosa digitação na época e etc. Mas ela tinha comprado 20 computadores. E ela disse, ó, me disseram que você entende disso, eu vou montar essa sala e eu estou precisando de alguém para começar a orientar os alunos, a dar aula para os alunos. Minha formação era em letras, mas eu nunca tinha entrado em sala de aula. Eu nunca tinha dado uma aula, a não ser as aulas de estágio. E eu disse isso para ela, se você tem até amanhã para me dar uma resposta, porque se não for você, eu tenho que ir atrás de outra pessoa. E eu aceitei o desafio. Mas para e pensa, em 1994, uma empresária aqui da região investe em um equipamento que até então pouquíssimas empresas tinham e monta uma sala de aula com 20 equipamentos desses. Eu disse, nossa, hoje olhando, né, pelo retrovisor, o quanto visionária foi essa mulher. E um dia eu perguntei a ela, eu tive a oportunidade de perguntar a ela quem foi que ofereceu esses computadores para ela. Ela disse que estava em Fortaleza e alguém comentou com ela que uma empresa estava começando a vender computadores. Como ela tinha comprado os da digitação, ela resolveu comprar mais 20 para montar uma sala de aula. Mas ela não entendia o que dava para fazer com aquilo. Aí ela disse, nossa, que interessante. Então, a senhora nem sabia que dava... Não, eu sabia que tinha que ensinar os alunos. Como eu sempre prezei em ter um diferencial na minha escola, eu achei que isso seria um diferencial. Eu entendi que isso seria um diferencial. E assim começa a minha trajetória. Em 96, eu me conecto com a comunidade de educadores Microsoft. E eu começo a entender em alguns seminários como é que tecnologia educacional começa a nascer, mas ainda naquele processo muito de fazer com que as pessoas aprendessem a usar mesmo, instrumentalização. E aí a gente segue com um projeto de informática educacional, a chegar no projeto que nós temos hoje, reconhecido mundialmente pela Microsoft, não só pela Microsoft, mas, por exemplo, através dos projetos desenvolvidos pelos nossos alunos e nossos professores e sobre a minha gestão, em 2025 nós tivemos um congresso de formação de professores na NASA. Que legal. Aí vocês, como assim? Veja só, mesmo os americanos, eles têm dificuldade em formar a nova geração para o projeto espacial deles. O projeto espacial da NASA segue, apesar da SpaceX, da Blue Origin, né? Sim. E outras empresas que estão lá tocando o projeto e mandando foguete para o espaço, mas o núcleo de formação de astronautas, de novas tecnologias, etc., continua sendo dentro do próprio centro de formação da NASA. São 2 centros, um em Houston e um na Flórida. Eu fui para o da Flórida. Por quê? Porque eu fui levar um grupo de alunos para fazer parte de um projeto onde eles querem fomentar e eles entendem que o Brasil é um solo muito fértil para isso. Por exemplo, nós estamos aqui no espaço do Sistema S. O Sistema S é muito forte no Brasil em robótica. Sim. Então, assim, nós acompanhamos esse movimento do Sistema S em paralelo também, né? Nós passamos das mesmas competições e etc. Nós fazemos as formações que o Sistema S faz com os alunos, mas nós chegamos lá. E, em paralelo, tinha uma formação para professores formarem a nova geração, né, de estudantes, incentivando eles a curiosidade, a entender como o mundo funciona além das fronteiras da sala de aula. Então, isso para mim é uma figurinha, eu chamo assim, a figurinha que eu colei em mim, que é uma das mais importantes, porque existe ali, né? É uma pena que é ali, eu sempre digo assim, é uma pena que não é no Brasil. Sim. Eu queria que fosse aqui no Brasil, mas lá é esse centro. E eu sou participei de uma dessas formações de professores e instrutores da nova geração lá na NASA, na Flórida. Inclusive, um dado que eu tenho aqui para ti, não sei se você sabe, mas o atual presidente da Associação de Ex-Alunos do ITA é egresso do Colégio Paraíso. Sim, nós o sabemos. Igor Pires, que vai estar aqui com a gente na quinta-feira, salvo engano. Quinta-feira ele vai ser entrevistado aqui por mim. A gente se conectou através da AGE, um cara incrível, gente fina, muito gente fina. E a gente vai falar muito sobre essa questão de como o ITA ele vai transformar o Ceará num polo tecnológico, porque
atrai os melhores cérebros do país, literalmente. Tomara, assim, tomara. Como é que você vê, Ranieri, a questão do progresso econômico, ele não ficar mais tão restrito ao litoral e ele começar ali a se interiorizar? Você acha que é um processo que está contínuo, que está parado, que poderia ser maior? Ele poderia ser mais rápido, né? Aí a gente volta ao início da nossa conversa. Esses empresários das empresas tradicionais e novos empresários que estão surgindo, e você está acompanhando junto à AGE, precisam acelerar mais esse processo de interiorização e valorização do desenvolvimento regional que está acontecendo já no Cariri, a passos ainda lentos, porque é fazer uma grande engrenagem girar, sim, mas é preciso que o efeito flywheel aconteça, ou seja, que a roda, na hora que começar, que pegar o impulso e começar a girar, ela passe então a produzir numa velocidade que a gente imagina que seja uma das melhores possíveis. Mas eu enxergo com muito bons olhos, porque assim, essa geração anterior que está se conectando com a nova geração também está buscando uma nova formação. Ela entendeu que os ensinamentos das escolas tradicionais, eles são interessantes, eles funcionam, mas eles precisam de um upgrade, né? Eles precisam de uma melhoria. Que o modelo que trouxe as empresas até aqui, eles não vão mais servir para o modelo complexo de mundo que a gente vive hoje, né? Com a interiorização da China aqui no Cariri, por exemplo. Sim. Parece um palavrão que eu estou dizendo aqui, mas é grande o número de empresas chinesas, né? Recentemente eu vi uma notícia, eu não consegui comprovar se ela é verídica ou não, mas vou registrar aqui que a Shopee escolheu a região do Cariri como um centro regional de distribuição. Eu ouvi falar isso também. Se for verdade, que legal. Que gerem novos empregos, que façam, né, daqui um hub de inovação e distribuição. E que a gente consiga fomentar muito mais além disso. A gente teve lá na AGE com o diretor do Distrito Industrial do Cariri, né, o Diogo Machado. E ele falou pra gente que, ó, pessoal, a próxima grande onda do Cariri é virar um hub de CDs, centro de distribuição. Por quê? Localização extremamente privilegiada entre os outros estados do Nordeste. A Transnordestina está sendo concluída, né? O Porto Seco de Iguatu já está em funcionamento e o de Missão Velha vai entrar em construção. Então, vai gerar uma forma muito mais rápida de você conseguir distribuir mercadoria, né? Escoar, exatamente. Que existe, né? Então, das próximas grandes ondas que a gente vai começar a surfar aqui. Mas eu queria também explorar o Ranieri enquanto pessoa, né? Enquanto pai, enquanto esposo. Como é que você lida com a inovação no ambiente familiar? Bom, eu não acredito que santo de casa não obra milagre. A gente tem que obrar milagre, sim. A gente tem que fazer, sim, com que... Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Miguel de 14 e a Iris de 25. O Miguel está a caminho, a gente vem conversando muito, ele vai entrar no ensino médio agora. Já existe nele eu acho que inspiracionalmente falando, pela minha trajetória, uma busca por entender como é que ele pode se posicionar nesse mundo. A minha outra filha, a Iris, né, ela já mora em Portugal, ela concluiu recentemente uma formação em relações internacionais. Nossa, muito Fala bom. 3 idiomas, inclusive um deles o mandarim. Caramba! E está indo cursar um mestrado na China. E entre eu e a minha esposa, aí sim, aí é todo dia, o dia todo, educação, melhoria contínua, inovação de processos de aprendizagem, como é que a gente pode ajudar a região do Cariri, a partir do Colégio Paraíso, a ter uma visão diferente de mundo. Porque esse é o grande desafio. Você falou do ITA, eu sou um grande admirador do ITA, mas tem uma coisa que me incomoda no ITA, que é eles serem fechados em si mesmo. É um núcleo de inovação que desejo muito eu que se expanda com mais velocidade também no nosso Ceará, que incorpore essa A nossa vibe cultura, do né? cearense, a nossa cultura,
Nosso se sermos achei. e de ser desbravadores, né? Nós diz que o cearense vai conquistar o mundo. Pois é, tô aguardando aí, inclusive tô na luta também para conquistar o mundo, porque o Pode Hablar é a Media Tech que nasceu para projetar o Nordeste pro mundo. E aí eu queria até trazer um pouco para mim agora, porque eu fico muito emocionado quando eu falo isso, Ranieri. Quando eu criei o Pode Hablar, ele era somente um podcast para entrevistar grandes cases aqui da região, sabe? Só que aí eu entendi que existia algo muito maior. A gente vê o Nordeste ser retratado enquanto periferia do país, né, há bastante tempo. Só que o nosso PIB, gente, vai bater 2 trilhões em 2027. Não é pouca coisa. Não é. Não é pouca coisa. A gente vai responder por 20% do PIB nacional. Então, não é o Brasil que sustenta o Nordeste constrói Brasil. Então, para hackear essa narrativa, foi que eu criei o Pode Hablar e fiquei muito feliz que o Sistema S abraçou a ideia, tá aí abrindo as portas, deixou eu convidar quem eu quisesse. E eu vou trazer pessoas que fazem sentido para aquilo que eu estou construindo. Porque, Ranieri, se fosse só pelo dinheiro, eu já tinha montado isso aqui há muito tempo. Uhum. Mas não é sobre o dinheiro, é sobre você olhar para trás e se orgulhar daquilo que você construiu. É um legado que você vai deixar no mundo, né? Parece jargão isso, mas no mundo onde muita gente fala, onde tem muita gente compartilhando, tem muita gente dizendo o que é que pode fazer, nós temos que dizer que nós podemos, né? Que nós temos condições, que nós estamos numa região de um potencial gigante. Tem uma vibe minha que pouca gente conhece, eu sou motociclista. E eu faço parte de um dos maiores clubes de motociclismo do mundo. Não, eu vi, Atacama e tudo, gente. Ele vai do Cariri pro Atacama. Então, assim, esse motoclube que eu participo, ele é um motoclube internacional. Existe uma cultura de motoclubismo muito forte no Brasil. Nós somos ainda pequenos, mas nós já temos relevância a contexto nacional. Mas nós vamos realizar esse ano aqui a Festa Nacional de 5 anos do motoclube. Que massa! E quando eu conversei com o presidente nacional, ele disse, cara, por que eu deveria levar essa festa para o Ceará, para Juazeiro do Norte, e não para uma capital dos vários bases, que a gente chama de base, né? As várias bases que existem. E aí eu fui apresentar o Cariri para ele. E eles, cara, eu já tinha ouvido falar do potencial turístico que vocês têm, do potencial religioso, mas eu não sabia que o Cariri também era tão grande economicamente. É uma região, como diz você, trouxe números do nosso Ceará, mas o Cariri também é a terceira maior economia do Estado. Terceira maior economia do Estado. Então, assim, precisamos cada vez mais divulgarmos, falarmos do nosso espaço, trazer às pessoas o conhecimento do quanto a gente pode falar sobre isso. O nome é bom, né, cara? Pode falar sobre isso e mostrar, assim como eu, existem outras pessoas como você e outros jovens empresários que estão aí, que estão conhecendo o mundo. A área de tecnologia na nossa região, existem jovens empresários muito fortes aqui, que estão também desenvolvendo seus produtos e seus negócios, exportando isso já para a Europa. Enfim, meu amigo, nós temos muito o que fazer aqui ainda. Não, com certeza a gente tem muito o que fazer ainda. Eu acho que um dos meus grandes sonhos é que uma empresa grande de tecnologia, ela nasça aqui na região ou ela venha para cá. Só que o nosso arcabouço jurídico, você sabe que tudo depende de leis, né? A nossa lei municipal de inovação, ela está extremamente defasada, ela não atrai, ela afasta. Então, o poder público também tem que fazer o trabalho dele para que as coisas consigam fluir. Sim, né? Sim. Esse é um desafio interessante, mas sendo um pouco mais otimista também, para ajudar nessa construção dessa narrativa, nunca foi fácil, né, Matheus? Sim. Nunca foi fácil. E não é por heroísmo, não é por, eu cheguei aqui, enfim, tem uma narrativa que se constrói por baixo disso, mas a gente precisa também entender que onde é que está, por exemplo, a vibe do momento é de tecnologia IA.
Uhum. Mas assistindo uma série de podcasts e de falas de grandes nomes do mundo a respeito do assunto atualmente, cara, virou commodity isso aí, sabe? Assim, é legal, ou seja, é importante que minha empresa tenha alguma iniciativa de IA, mas está começando a entrar no status de que, ok, tá? Mas não é só isso. Existem outras necessidades tecnológicas a nível de softwares e de serviço que nós precisamos encontrar e que pode ser essa grande empresa de software. E aí eu estou falando para você de um sonho que é meu. Uhum. Tá? Estou diretor de tecnologia e inovação no Colégio Paraíso, mas eu olho o mercado, eu olho o movimento das coisas e das necessidades das empresas ao nosso redor e digo assim, onde é que está uma dor que eu consiga resolver e ajudar essas empresas a se desenvolverem a partir da minha visão de tecnologia? Tem essa oportunidade ainda que a gente não... Eu não vou dizer que a gente não encontrou, pode até ser que alguém já tenha encontrado, só não conseguiu dar o salto. Mas tu não acha, assim, que com essa coisa de AI first, né? Tipo assim, o futuro não é você construir literalmente os seus próprios softwares e suas próprias ferramentas? Ou tu acredita que ainda vai haver alguma empresa que, pô, esse software só quem consegue rodar ela, a tecnologia proprietária é ela, muita gente vai depender disso? Tu acha que ainda vai ter esse mercado? Vai ter esse mercado. Porque ele foi construído assim. Ele foi construído para ser dependente. Aí o exemplo disso é a tokenização, né, que nos deixa cada vez mais restritos no uso de IA. É o Claude que o fale aqui. Pois é. E vão ter sim iniciativas que vão trazer IAs que as empresas vão rodar e etc. Isso vai acontecer de fato. Mas, Matheus, eu vou continuar olhando. Aí quem vai estar nos assistindo pode até dizer assim, esse cara é louco. Mas não é IA o futuro. O futuro vai ser pessoas que consigam fazer. Aí já existe um movimento no mercado em relação a isso. Coisas totalmente diferentes que IA faz. Então, onde é que está o potencial humano que vai muito além do que essa tecnologia pode desenvolver? O que pode ser desenvolvido com essa tecnologia, né? E aí entra toda a problematização que está ligada a isso, e aí eu não vou entrar nela, mas é entendendo que a grande revolução, a próxima, ou a revolução que já está a caminho, na verdade são de pessoas. São elas que vão conduzir, não é a IA que vai conduzir. Posso estar até errado, podemos daqui a um ano sentar aqui, bater um papo e você dizer assim, cara, tu errou, e tudo bem, mas na minha leitura de mundo, pessoas com diferenciais, com potenciais, e que buscam, além do que está posto, em termos de conhecimento, é que vão ajudar o mundo a dar um próximo salto. É interessante, mas tem como tu exemplificar exatamente, até pra gente na audiência não dizer se esse cabo é louco? O que ele tá falando? Vamos lá. Por exemplo, se a gente puder automatizar processos com IA, um exemplo básico. Sim. Mas quem vai fazer esses processos rodarem, acontecerem dentro das empresas? São as pessoas, você concorda? Quem vai ter condições de fazer a calibragem desses processos a partir de uma geração automatizada de IA? São as pessoas. E quem vai dizer que aquele processo está totalmente equivocado do ponto de vista da automatização dele, a partir dos dados que foram imputados para aquela IA gerar aqueles processos? São as pessoas. Tá? Eu estou conversando num exemplo muito básico, porque é aquele mais tangível para dentro dos negócios. Sim. Mas se eu não tiver pessoas capazes de fazer essas intervenções, de entender que aquela automatização é gerada por uma inteligência, na dimensão da inteligência, porque aí eu vou trazer uma fala do professor Silvio Meira, para não parecer que é coisa da minha cabeça, mas está fundamentado em algumas falas que eu venho assistindo. O professor Silvio Meira diz que nós temos hoje 3 dimensões de inteligência. A dimensão individual, a dimensão coletiva e agora a dimensão artificial.
elas já funcionam isoladamente, mas elas só vão ser efetivamente produtivas se elas se conectarem. Então, se eu, enquanto indivíduo, conseguir me conectar com a inteligência que é artificial, trazer a inteligência coletiva para que a gente faça o que precisa fazer. Então, inteligência artificial por si só, ela não vai resolver os problemas e as questões do mundo nem das empresas. Ela precisa do coletivo e do olhar individual de cada indivíduo para dizer assim, é aqui que precisa pregar essa melhoria. Só que, no individual, nós vamos ter que também dar um próximo passo no que diz respeito à nossa inteligência individual. Em conseguir trazer conhecimento, produzir esse conhecimento, para que a gente consiga fazer a conexão dessas três pontas. Profundo, hein, galera? Bem profundo. Ranieri, a gente está se aproximando aqui do finalzinho do nosso papo. E aí eu queria te pedir para tu deixar um recado aí para nossa audiência, o que é que você acha que é importante, alguma reflexão profunda igual essa que você fez agora. Fica à vontade. Não, o que eu posso dizer para nossa audiência é que nunca parem de aprender. Quem já me viu em podcast vai ver que eu sempre termino assim, mas é porque eu acho isso de suma importância. Eu tenho um filho de 14 anos que olha para a inteligência artificial e já me trouxe alguns questionamentos. E aí, do ponto de vista da inovação, eu tenho que dizer para ele exatamente o que eu acabei de compartilhar com vocês, que aquilo que é inteligência e que é artificial, ela não vai produzir o teu conhecimento, que é individual, pessoal, conectado a um conhecimento coletivo. Então, isso, pelo contrário, isso agora vai ser hiperpotencializado. Então, que as pessoas entendam isso, que busquem isso, que não ancorem a sua capacidade de aprender exclusivamente no artificial. O artificial pode ajudar? Pode. Mas não ancorem só nisso. Existe um conhecimento coletivo que precisa ser, sim, que é o que nós estamos fazendo aqui, ser dividido, compartilhado, multiplicado. Né? Então, busque um conhecimento para a gente transformar o mundo num mundo melhor. Certo. Pessoal, esse foi o Ranieri Cândido aí, muito Obrigado. além do Colégio Paraíso. Seja bem-vindo ao Pode Hablar, viu, cara? Um prazer gigante ter Obrigado, você aqui irmão. com a gente. Muito bom esse papo, viu? Boa. Agora a pausa pra foto. Tira uma foto aqui? Sim.